Este final de semana tem jogo entre Corinthians e Flamengo. Aí vamos fazer um mano a mano aqui de Corinthians e Flamengo desta temporada? Não vamos. Apesar de que também, como o flamenguista tá meio revoltado com o time, jogo, hein? as pessoas, quem sabe, poderiam achar que seria mais difícil do que esse. Aí a gente vai fazer Flamengo do século contra Corinthians do século. Eita, pau. Quero ver o que vai dar nesse negócio aqui. Roda a vinhetola, mas já tem umas carinhas aqui pra vocês terem uma ideia do que vem pela frente. Vai dar merda, é o que vai dar. Formiga, Júlio César ou Cássio? Qual é a sua escolha? Aí vamos estabelecer o que é. Vai votar o que eles jogaram no clube, né? É o que jogaram no clube. O que jogaram no clube, com certeza. Se é o que jogaram no clube, me desculpe, não tem briga. É Cássio. É Cássio. Apesar do Flamengo não ter caído muito por causa do Júlio César. Mas é até questão mas é que aí não caiu por causa de um e foi campeão mundial por causa do outro. Olha que bela frase. Aí é diferente. Aí não tem como. Entre outras coisas. Sim, perfeito. Léo Moura ou Fagner? Rapaz... Cara, o Léo Moura ele é meio desvalorizado assim durante muito tempo, inclusive às vezes pela própria torcida do Flamengo. Ele jogou num nível muito bom, num time que ele era talvez o principal destaque. O Fagner, acho que ele foi um bom lateral, inclusive na saída de bola, mas na função lateral eu prefiro o Léo Moura. Mas eu discordo um pouco do VS, que chegou a ser pedido na seleção algumas vezes. Não, sim, mas é que no geral tem algumas... O Léo Moura, né? Sim, tem. E foi, se eu não me engano, ele jogou. Eu acho ele bem mais técnico que o Fagner, Sim, apoia muito mais, não há comparação. E não era um mau marcador, tem aquela lenda de que todo lateral ofensivo não marca bem. O Léo Moura era bastante equilibrado, um cruzamento bem melhor que o do Fagner, melhor passador, e foi muito constante, porque assim, o Fagner jogou 10 anos bem. O Léo Moura ficou aí muito tempo jogando muito bem. E na média o Fagner teve... falando no Flamengo, né? Só pra lembrar. No Flamengo. Então, e na média o Fagner teve muito melhor companhia no Corinthians do que o Flamengo, do que o Léo Moura teve no Flamengo. É Léo. Tá. E é Moura. Só pra eu entender, a gente preferiu não botar o Rafinha. Vocês preferem o Léo Moura do que o Rafinha? Tanto faz. Ganhou, bom, então. Eu acho que pelo conjunto da obra é justo o Léo Moura. Tá bom. Rodrigo Caio ou Gil? Rodrigo Caio ou Gil? Boa briga. O Gil acho que teve momentos assim... Os dois podiam ter jogado mais por mais tempo, né? O Gil tem uma saída ruim do Corinthians, o Rodrigo Caio acaba também Dessa ficando... vez, né? Você tá Dessa vez, fica pouco utilizado. Caraca, meu. Eu acho que, no geral, o desempate vai ser por quem eu considero mais jogador, e aí eu vou votar no Rodrigo Caio, mas eu acho que os dois entregaram um altíssimo nível. Sim, 2, 3 temporadas. Acho que é mais ou menos isso. Tá. Se bobear, até menos, né? Então, acho que o Gil jogou mais tempo, né? No Corinthians, porque ele tem a primeira passagem, ele vai pra China e ele volta, né? Mas somando tudo, deve dar isso aí. Bem, né? Eu acho difícil, porque o Gil jogou muito bem. É difícil, tirando o ano de 23, em que o Gil não foi a tragédia que muita gente pintava, e acho que o 2024 mostrou um pouquinho. O ano do Gil é ruim até, sei lá, julho, agosto. É até ruim até o fim do Paulista, é um problema, um pouquinho ali depois do fim do Paulista. Mas no ano anterior ele já tinha virado reserva também. Né? Então Qual foi o ano do Corinthians e Boca? Foi 2022 ou 2022? 22. Enfim, eu acho que, num geral, os dois jogaram muito bem. E eu vou votar no Rodrigo Caio porque ele contribuiu para conquistas mais importantes do que o Gil. Então eu vou votar no Rodrigo Caio por isso. Tá bom. Juan ou Chicão? Só informo que a Tainá ficou puta aqui com esse voto. Eu não. Discordou. Ela já... Tá bom. Ela é Gilzete? É Gilzete. Não, eu gosto do Gil mesmo. Gilzete. Acho ele muito bom. Juan ou Chicão? Aí... Juan ou Chicão, pelo mesmo critério. O Juan foi importante lá no começo da década, ganhou um campeonato carioca, ganhou uma... Qual é o nome daquele outro torneio? Copa dos Campeões. E depois, quando voltou, já não jogou, já era bem veterano, não teve conquistas. O Chicão foi líder e um dos principais. E artilheiro, né? E artilheiro, e cobrança de falta. Cobrança de pênalti, Chicão. Apesar de vida e obra, o Juan tem jogado muito mais do que o... Esse pontuar que a gente tá falando do que atuar. Não, eles não estão ligando, Tainá, eu já larguei de mão. A não ser que bote a tarja, a marca d'água aqui, pelo que jogaram nos clubes, seus filhos da puta. E aí? Com os seus filhos da puta incluídos? Exato. É Chico. Ia ser pica.
Tá bom, Chicão. Felipe Luiz ou Fábio Santos? Essa disputa a gente já teve algumas vezes. Já teve algumas vezes, Só que a gente teve num geral pontual, né? Sim. E agora no todo? Sou eu? É tu? Assim, tem caras... Acho que o Fábio Santos acabou mais constante, né? Ou mais identificado com o futebol brasileiro e talvez até com o Corinthians. Mas a passagem do Felipe Luiz, ela também é de uma constância muito grande. Teve um momento ali ruim com o Paulo Souza, né? Mas, no geral, o Felipe Luiz, cara, jogou de terceiro zagueiro, se precisou, de lateral e muito bem em 2019, passador, construtor, líder. Algumas vezes a gente elegia até o Felipe Luiz o melhor jogador em campo, mesmo com um elenco tão absurdo. E pra mim ele é mais jogador, então acho que no final das contas ficou até fácil, Felipe Luiz. Você também? Acho bem fácil, assim, não pelo Fábio Santos, que acho que ele jogou num bom nível durante muito tempo, mas o Felipe Luiz foi diferente. Eu acho que os dois até têm características como um todo muito parecidas, assim. Tudo que você tava falando aí de Felipe Luiz, de saída por dentro, de liderança, tudo o Fábio tem, mas eu acho que o Felipe Luiz... Faz melhor. Talvez ele faz isso com mais... Não sei se com mais calma, com mais naturalidade. Precisa se esforçar menos. Isso. Eu acho que a sensação que dá é essa. Felipe Luiz, então. Gerson ou Ralf? Caraca. Se falar mal do Ralf, o torcedor do Corinthians vai ficar revoltado com vocês. Aí, né? É uma adaptação zona, né? Violenta, né? Podia ter um Arão, um Aldonado. Tinha que ser Arão, exatamente. Tinha que ser Arão. A gente já fez outros do Flamengo no século, estamos repetindo. Mas tá valendo, a adaptação tá bom, vai. Se fosse Arão e Ralf, o Arão ia ganhar? Não ia. Coitado do Arão, cara, ele nunca ganha. Nunca. Não, mas se fosse uma loucura. Uma loucura, brother. Gerson e Ralf, vai? Então, é que como jogador não tem conversa, né? Mas do que foi importante para cada um pro seu time, os dois foram muito importantes para as vitórias. É que o Gerson não estava na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Caramba, é difícil esse voto. Mas eu acho que foram muito importantes. Os dois foram muito importantes, né? Eu vou votar em quem é mais jogador, eu vou votar no Gerson. Você também? Eu também acho. O Ralf, inclusive, demorou a ser, não é engolido pela torcida, mas bem aceito, né? Mas ele foi muito importante, muito importante. Petkovic ou Paulinho? Puta que pariu. Cara, assim, são importâncias diferentes. Um tem o gol, se bobear o gol mais emblemático do século XXI do Flamengo, se bobear o gol do Pet, né, tem que ver aí das gerações. Pra nossa geração, o gol do Pet, que é um gol num carioca, vai brigar com o de emblemático, tá? Simbólico, com o gol do Gabigol, pô. Isso me irrita profundamente, com todo respeito. Mas vou te falar uma coisa que isso me irrita. Mas eu vou te falar uma parada que eu compreendi depois, tá? O gol do Maurício, que tirou o jejum do Botafogo em 89, pra muitos botafoguenses é o gol mais importante que eles viram, pô. E o gol do Basílio, pra muitos corintianos, é o gol mais importante da história do Corinthians. Cara, é o sentimento do torcedor. É muito difícil você eu perguntar pra botafoguenses que brigavam entre o gol do Túlio, que era no Pacaembu, e o gol do Maurício, pô. O gol do Maurício é no Flamengo do Zico, o time era totalmente favorito. Tem um contexto, entendeu? 20 anos sem time. Mas eu rodei pra caramba aqui pra falar que é Pet. Inclusive, assim, o Pet tem um início de século importante, depois sai, volta e joga tanto quanto o Adriano em 2009. Eu acho que sem o Pet não tinha título. Sem o Adriano também não tinha, mas sem o Pet também não tinha. Então é Pet. Pra mim é Pet. É o Pet. É o Pet. E aí, Vitor Sérgio? Eu tô aqui parando pra olhar o que o Paulinho ganhou, porque o Paulinho, por exemplo, não tava no Mundial, não tava na Libertadores, né? No Mundial tava sim. Como é que não tava na Libertadores? Ele tava no lance do Faz o gol do... Não, eu confundi com o Elias. Quem não tá é o Elias. Tá. Cara, então é o Paulinho. Ele tá no Brasileiro. Ele tá no Brasileiro de 11, Libertadores de 12, tá na Mundial e Paulista de 13. Isso aí. Cara, o Pet tá no Tri Carioca, ele mete o Flamengo na Libertadores, que naquela época não era essa molezinha de hoje, tá lá. E tá no Campeão brasileiro. É doideira, velho. Ele é mais jogador. Paulinho. Vai de Paulinho? Eu pensei que tu ia mudar, eu ia esperar e lascou. Agora entregou pra Tainá, fudeu. Vai ter crime. Assim, o Pet, ele tem lá no 2 anos de 2001, 2002 ali. Aí depois volta em 2009, joga demais, verdade, o Formiga tem razão. Tem três... O cara mete gol olímpico. Tem 3 personagens que são importantíssimos no título de 2009. Um eu não vou citar por motivos de condenação. E os outros 2
que são Adriano e Pet, acho que sem eles não teria título. Mas diante disso, cara, o Paulinho mete gols importantíssimos, é um cara... Eu vou de Paulinho. Se a gente tá falando de... Se o Formiga citou aqui, gol emblemático... Provavelmente verdade. O gol do Paulinho no Pacaembu seja o gol emblemático da conquista da Libertadores pro corintiano. Provavelmente. O puta que Paulinho, que é a capa do lance. Que é a capa do lance, a comemoração do Paulinho, o Tite estando do lado de fora, depois a defesa do Cássio, lá. Então, assim, eu vou de Paulinho nessa aqui. Se você perguntar qual o lance emblemático da Libertadores de 12... É a defesa do Cássio. Provavelmente a defesa vai ganhar. Mas se você perguntar qual o gol, esse gol de cabeça, que é uma cabeçada puta que Paulinho, viu, meu amigo? Pô, essa capa é pica, essa capa é absurda. Essa capa é a capa puta que Paulinho é fantástico. Pica. E essa capa mudou também a narração do nosso companheiro, o brilhante Everaldo Marques, né? Que ele passou a gritar... Quando o Paulinho faz o gol, ele grita, a narração do gol dele é vai Corinthians, e aí... sim. E assim, a sonoridade da capa é melhor que a capa em si, porque eles botam PQP Paulinho, né? Se sou o editor, eu meto o puta que Paulinho e foda-se, tá? Só pra deixar claro. Puta aqui? Lógico, o PQ Paulinho, a leitura é uma merda. Não, mas eu acho que é o significado. É que você lê falando, né? Você lê falando. Puta que Paulinho, não tem como. Você lê em voz alta? Você passa pelo lugar assim, e abre o jornal e sai lendo em voz alta. Essa é pra ler. Caraca, puta que Paulinho. Até porque a capa e no lance eles falavam isso. Bota a capa aí, produção. Eles falavam isso porque eu trabalhei lá e eles falavam, você tem que botar uma coisa que o cara que tá passando, isso é verdade, tá passando no ônibus consiga ser fisgado. Né? Por exemplo, tem não sei se ainda tem. Que tempos, não é mesmo? Antigamente, naquele tempo que a capa do jornal ficava exposta na banca, ele fala, pensa assim, você tem que botar, eles falavam mesmo no lance, na hora de fazer a capa. Pensa que o cara tá passando no ônibus rápido, ele viu a capa e já se identificou. Essa é perfeita tem nisso. Tem tempos que não voltam mais. Essa é perfeita. Quando o cara passou no ônibus, viu PQ Paulinho, o cara tem tempos que não voltam mais. Duas coisas. Né, as pessoas comprando o jornal e o Vitor Sérgio andando de ônibus. Mas só que eu andava de ônibus até vir pro Rio de Janeiro, até vir pra São Paulo, né? Você lembra que eu andava de 435, já era comentarista da TNT. De voltar contigo de carona pra Não, casa. tudo bem, mas eu andava de ônibus constantemente. Tu e o Jorge. Isso em Saiu do Caxambi para... Isso em 2000 e... Veio pra cá quando? 2019? 2016, 2017 eu ainda andava de ônibus, ainda ia pro esporte interativo de ônibus. Um ano traumático, viu, 2019. É um ano traumático? Não, eu queria de volta, inclusive. Não, assim, mas podia ser lá, né? Imagina se eu tivesse vivido 2019 no Rio. Provavelmente eu... Estaria morto. Acho que seria o último ano mesmo. Arrascaeta ou Renato Augusto? Caraca! Eu vou usar o mesmo critério que... Os dois foram fantásticos, os dois jogaram pra cacete, os dois são muito bons. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei pro Rodrigo Caio. O Arrascaeta ganhou títulos mais importantes, foi mais importante. Foi mais decisivo. Foi mais decisivo. Porque, por exemplo, o Arrascaeta não foi nos títulos brasileiros o que o Renato Augusto foi em 15, por exemplo. 15. Mas o Arrascaeta, foi importantíssimo na Libertadores. A Libertadores de 22, pra mim, o Arrascaeta jogou melhor que o Pedro, apesar do Pedro ter sido artilheiro. Que o Renato não tá naquele time que ganhou a Liberta e ele não tá no time que ganhou a Liberta Mundial. Mas ele tá no time que jogava mais, né? Que jogava melhor. Que era o time de 2015. A obra-prima do Tite gira em torno dele. Mas aí, sendo coerente, eu vou votar no Arrascaeta pelos títulos maiores, né? Perfeito. Aí o Formiga já decide. Não, mas é que se deixar pra tu, a gente vai cometer outro crime aqui nesse aspecto, qual é o crime? Não dá. Não é crime. Ficar fora. O crime não é crime. O Renato Augusto é crime. Não é o crime. Arrascaeta ficar fora. Podem me levar. Que momento, viu, meu amigo? Não, peraí, só pra saber, já começou a gravação do X1 de Sola e não me falaram? Já começou o X1 de Sola e não me falaram? É Georgian. Não tem pra onde correr, meu amigo. Renato, saiba que meu coração é seu. Na dúvida aqui, eu não sei quem eu acho mais jogador. No geral? É difícil. Uma boa disputa. Mas aí, como a gente não vai debater isso aqui, Arrascaeta? Já fez polêmicas disso? Não. Sabe o que pediram a sugestão que eu te dei polêmica é boa? Vai ter culhão pra fazer? Não sei. Pode falar? Oi? Pode falar? Pode falar? Melhor não. Não? Deixa, cara. Mas envolve Cristiano Ronaldo. Tá. Bruno Henrique ou Emerson Sheik? Olha, rapaz. Os dois são melhor que o Mbappé, né? Segundo o próprio Emerson Sheik. Não sei, não vi essa.
Cara, eu acho a briga muito boa, mas eu acho o Bruno Henrique mais raro, foi mais decisivo e por mais tempo. Isso olhando para Corinthians e para Flamengo, tá? Para mim é Bruno Henrique. É BH? Então, o quesito decisivo, o Sheik foi muito também, porque ele faz o gol na semifinal e o gol do 2-0, né? Isso. Tem o gol do Romarinho na Bomboneira, mas o gol do 2-0 é dele. Mas eu acho que, como a gente está falando aqui de melhor no século, eu acho que o Bruno Henrique fez mais coisas, ganhou coisas... ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, o Sheik ganhou uma Libertadores e o Mundial, e o brasileiro também, um brasileiro, uma Libertadores, foi e tem o peso do Mundial. Libertadores, né? Foi o melhor da Libertadores. O Bruno Henrique foi eleito, se eu não me engano, foi eleito o melhor da Libertadores. O Gabigol foi rei da América, mas ele foi eleito o melhor da Libertadores, foi eleito o melhor do Brasileiro. Então, num geral, até por ter sido mais tempo no Flamengo, o Sheik deu uma picotada, né? Tinha sido no Fluminense, depois aí foi pro Corinthians, depois saiu, voltou. Eu vou de Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique é muito raro, velho. Assim, ele é um ponta absurdo, tão rápido quanto o Sheik. Mas acho que é um finalizador. mais rápido que o Sheik? Mas o Sheik era muito rápido também. Não, mas acho que na comparação. Eu acho 1 contra 1 do Bruno Henrique. Talvez o Sheik seja melhor, mas finalização, acho que o Bruno Henrique tem mais recursos para finalizar, inclusive na bola pelo alto. Ele dentro da área funciona melhor que o Sheik. E, cara, o cara que é conhecido finalização, como... acho que é mais Sheik. Não tenho dúvidas. Rei dos clássicos, pô. Bom, deu BH. Agora... Fudeu. Gabigol ou Tevez? Então, o Tevez jogou 1 ano no Corinthians. Isso. 1 ano. Ganhou um brasileiro com uma atuação dele fantástica. Ele joga pra cacete. O Gabigol jogou absurdo no Brasileiro 19. Foi o melhor jogador do Brasileiro de 20, apesar de não ter sido premiado. Ele foi o melhor jogador do Brasileiro de 20. Foi decisivo na Libertadores. Então, assim, pelo Tevez ter ficado 1 ano, acho que é fácil votar no Gabigol. É Gabi? O Vitor acho que matou a pau aí, gabarito. Tá. Adriano Imperador ou Ronaldo Fenômeno? Cara, assim, aí a gente vai botar 1 ano contra 2, sendo que, assim, o Adriano ainda voltou aqui minimamente atlético, né? O Ronaldo já estava em fim de carreira e esculachou geral aqui, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, altos gols absurdos, e se for no desempate de quem é mais jogador, não tem briga. Eu vou ficar com o Ronaldo Fenômeno. Desculpa, onde tem Ronaldo eu não meto a mão. Ai, que bom. É bom mesmo que não meta. Ronaldo. É Ronaldo? É Ronaldo. Acho que é Ronaldo. Acho que o Adriano... enlouqueceu. Não, pelo amor de Deus, Ronaldo. Então assim, o Adriano... De Marcelo D2. O Adriano... Curiosamente, os dois jogam muito no mesmo ano, né? O Ronaldo no primeiro semestre, ganhando Paulista e Copa do Brasil. Sim. O Adriano, no segundo semestre, jogando muito no Brasileiro. Inclusive, foi eleito o melhor jogador do Brasileiro. Só não ganhou a bola de ouro da Placar, porque não foi o prêmio e deram para outro. Isso é verdade. Então, assim... Um ganhou um Paulista e uma Copa do Brasil, o outro ganhou um Brasileiro. Os dois foram muito importantes. Depois, os dois, em 2010, já não conseguiam muita coisa. Diante disso, por identificação, os dois conseguiram uma identificação muito grande. Eu vou votar no Ronaldo, porque tá muito empatado. Eu vou votar no Ronaldo, porque o Ronaldo é o símbolo de um renascimento de um Corinthians, né? O Corinthians estava voltando da 2ª divisão. Então, o Ronaldo foi feito um plano e acho que o Ronaldo cumpriu isso muito bem. Fora do campo, no marketing, e dentro do campo, jogando. Então, eu vou votar no Ronaldo, mas é bem duro. Ronaldo Fenômeno, muito bem. Sou apaixonada por Ronaldo Fenômeno também. Agora é o treinador que vai dar uma briga. E aí é complicado, porque neste momento, eu acho que vai dar merda pro Tite. Jesus ou Tite. Então, que não é o momento. É o que os técnicos fizeram nos clubes. Tem um programa que a gente fez de trabalhos de técnicos no século do Brasil. Perfeito? Perfeito. E o Tite teve o meu voto pro 10. Claro. Perfeito? Perfeito. Eu não vou dizer os outros dois. Não foi pro ar ainda. Então, eu não vou dizer outros dois para não estragar a experiência. Mas eu defendi que o Tite ganhasse o programa, o de 0 a 10. Tá. Então, por uma questão de coerência, eu sou uma pessoa coerente, o trabalho Tite. Vou até ajeitar aqui. Você que é torcedor do Flamengo... Não, fudeu não. É só pros malas não encherem o saco. Você que é torcedor do Flamengo, pentelho, Graças a Deus. Mala. Se fosse o contrário, você ia dizer que não tinha briga. Porque tem um técnico que ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. E não era para ter discussão. E depois outro brasileiro, sendo que a obra-prima é o time que nem ganhou o Mundial.
O melhor time do Tite nem é o que ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Então, assim, você ia dizer que não tem briga. Com bem menos estrelas. Com bem menos estrelas, você tá falando de 3 anos de trabalho contra 6 meses. Mundial, Libertadores, 2 brasileiros contra 1 brasileiro e 1 Libertadores. Desculpa, velho. Torneios pingados Não ali. tem como, assim. Não tem como. Não tem como. É Tite, porra! Porra, é Tite. Mas, velho, na boa. É Tite. Assim, o mínimo de racionalidade, se alguém der chilique aqui, é doido. Não, mas é que pode ser que alguém dê chilique. É doido. Porque... Ah, mas qual foi o time que vocês mais gostaram de ver? Não foi o Flamengo, do Essa é uma Jesus? discussão. Eu talvez tenha gostado mais de ver o Santos do Dorival do que o Corinthians do Tite. Dito isso, o trabalho do Dorival não é melhor que o do Tite, porra. É verdade. Bom Perfeito. Não é? Belo argumento. Gostou, né? Foste bem. Obrigado. Às vezes você faz boas comparações. Às vezes vem umas bobagens. Aí tem que vou na como é que chama? Acaba que eu jogo no filtro ali, alguma coisa. Não, é igual pescar com rede, né? Uma hora vem coisa boa, outra hora que não vem. Isso. 1, 2, lixo, 3, né? 4, 5, 6, 7-4 para o Flamengo. 7-5 contando o treinador. Acho Vamos que lá. é isso aí mesmo. Cássio, Léo Moura, Rodrigo Caio, Chicão e Felipe Luiz. Gerson, Paulinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Ronaldo Fenômeno, treinados pelo técnico Tite. Eu acho que era por aí mesmo. Eu vou confessar que me chama a atenção o Chicão estar aqui entre os O Paulinho ganhou de quem mesmo? zagueiros. O Paulinho Pet. ganhou do Do Pet. Pet. Culpa sua. Ah, tá. Não, mas tá certo, mas é isso mesmo. E Cara, tu viu que ele se surpreendeu, né? Um ato falho pra Não, é que eu não lembrava, é porque tu votou. É porque, na verdade, o Pet não poderia bater com o Paulinho, né? Porque são posições completamente foi diferentes. Foi um arranjo bem ali, embolado né? da produção. Mas Cara, merece, é Paulinho. Se a gente fizer depois o 0-10 lá, grandes duplas do século, tem não? Duplas? A gente já fez trio, né? Dupla, não tem não? Que dupla o Bruno Henrique e Gabigol tem que estar. Tem que estar. Ela é absurda, essa dupla. a comemoração deles da fusão É muito massa, maneira. velho. Ronaldo e Jorge Henrique. Saudade. Tô brincando. Tchau, beijo.